Olá, meus alunos do oitavo ano da turma do EJA, do Colégio Visão, tudo bom com vocês? Nossa aula de hoje vai ser sobre período composto por subordinação. Mas antes, eu gostaria que vocês abrissem a apostila de vocês na página 9, onde vai estar constando acima, ampliando a cultura. Acima tem um pequeno texto e uma proposta de redação onde diz o seguinte: você sabia que Dom Pedro II foi banido do Brasil por um governo provisório em 16 de novembro de 1889? Tem uma proposta de redação que, tendo por base o texto livre sobre a punição aos escravos da época do Brasil colônia, vocês vão escrever um texto dissertativo abordando a desrespeito ao cidadão comum que não tinha uma educação de qualidade no Brasil. Vocês podem até fazer uma pequena pesquisa a respeito do tema e fazer uma redação de 20 a 25 linhas com o tema proposto da redação, mas com base na época em que Dom Pedro II foi banido, ou seja, relacionado como anda os direitos na educação no Brasil. Esse é o tema proposto da redação. Então, é um exercício proposto que vocês vão fazer antes de nós começarmos a nossa aula. Então, a aula de hoje é sobre período composto por subordinação. Mas o que seria esse período composto por subordinação? Existe pelo menos uma oração principal e uma subordinada. A oração principal é sempre incompleta, ou seja, alguma função sintática está faltando. As orações subordinadas desempenham a função sintática que falta na principal, que pode ser um objeto direto, um indireto, um sujeito, um predicativo, um complemento nominal e assim sucessivamente. O período composto por subordinação está subdividido em 3 grupos, que as substantivas, que são a subjetiva, a predicativa, a objetiva direta, a completiva nominal e opositivas. As adjetivas, que é a restritiva e a explicativa. E as adverbial. As adverbial, que é a causal, concessivas, conformativas, condicionais, comparativas, temporais, proposicionais e finais. Hoje, nossa aula, nós iremos ver as orações subordinadas adverbiais. Acompanhe na página 5. As orações subordinadas adverbiais exercem sempre a função de adjunto adverbial, ou seja, da oração principal. Elas são introduzidas pelas orações subordinativas adverbiais e classificam em causais, condicionais, concessivas, conformativas, finais, proporcionais, temporais, comparativas e consecutivas. Elas são causais quando expressam a causa da declaração da oração principal. Por exemplo, não fui à reunião porque estava chovendo. Minha oração principal, não fui à reunião porque estava chovendo. É uma oração subordinada adverbial causal, porque está o quê? Causando a declaração da oração principal. É a causa porque eu não fui à reunião. Então, porque estava chovendo, é uma oração subordinada adverbial casual, ou seja, causais. Quais são as principais conjunções subordinadas causais? Porque, que, como, que é igual a porque, pois que, uma vez que, porquanto, visto que, já que. Outros exemplos de orações subordinadas adverbiais, causais. Já que minha presença é importante, virei à solenidade. Como não se interessa por arte, desistiu do curso. Vimos que nesses exemplos eu tenho a que, tenho por, tenho também
a questão da portanto, visto que, né? E assim sucessivamente. Então, as causais, elas expressam a causa da declaração da oração principal. Dentro das orações subordinadas adverbiais, eu tenho as condicionais, que é o quê? Indicam uma hipótese ou condições para a ocorrência da oração principal. Por exemplo, se precisar de minha ajuda, telefone-me. Então, aonde que está a minha oração subordinada condicional? E a minha oração principal? Vamos pensar. Telefone-me é a minha oração principal. Nem sempre a minha oração principal está em primeiro plano. Ela pode vir após a minha oração subordinada adverbial. No caso, se precisar de minha ajuda, né, que a hipótese e a condição em que se encontra quando me telefonaram, minha oração subordinada adverbial condicional, se precisar de minha ajuda. A minha oração principal, telefone-me. Quais são as minhas principais conjunções subordinadas condicionais? Se, contanto que, salvo se, desde que, a menos que, a não ser que, caso e etc. Outro exemplo de orações subordinadas adverbiais condicionais. Não irei ao escritório hoje, a não ser que haja um negócio urgente. Outro exemplo. Caso precise sair, deixe um recado na porta. Além das causais e das condicionais, eu tenho também a oração subordinada adverbial concessiva, que expressa ideias contrárias à da oração principal, se, no entanto, impedir sua realização. Como assim, professora? Por exemplo, fomos visitá-lo, embora fosse tarde. Eu tenho sempre a minha oração principal, fomos visitá-lo, embora fosse tarde, a minha oração subordinada adverbial concessiva. Ou seja, está impedindo a realização de ir visitar alguém. Entendido? Vamos repetir a frase. Fomos visitá-lo, embora fosse tarde. Então, o que? Ela é concessiva, porque está dando a ideia contrária à da oração principal, se, no entanto, impedir sua realização. Então, minha oração subordinada adverbial concessiva, embora fosse tarde. Para quê? Para visitá-lo, que é a minha oração principal. Quais são as minhas conjunções subordinadas concessivas? Embora, ainda que, apesar de que, mesmo que, conquanto, se bem que, por mais que, posto que e etc. Outros exemplos de orações subordinadas adverbiais concessivas. Ainda que você insista, ela não virá à nossa reunião. Não consegui boa colocação por mais que me esforce. Esses exemplos, meus alunos, são essas conjunções que estão integradas na frase. Como, por exemplo, ainda que você insiste, ainda que não consiga boa colocação por mais que, né? Então, essas são conjunções subordinadas concessivas que estão sempre inclusas nas frases que serão condicionadas. Nas nossas avaliações, sempre vão estar frases para vocês classificá-las quanto às subordinativas adverbiais. Dentre as minhas orações subordinadas adverbiais, eu tenho também a conformativas, que expressam a conformidade de um fato com o outro. Por exemplo, tudo ocorreu como havíamos planejado. Oração subordinada adverbial conformativa, como havíamos planejado. Minha oração principal, tudo ocorreu. São conjunções subordinativas como conformativas. Conforme, como, que é igual a conforme, segundo, consoantes e etc. Outros exemplos. Veja outro exemplo de oração subordinada adverbial conformativa. Arrume a exposição conforme as ordens do professor, né? Segundo o qual não podemos ir.
Então, as conformativas expressam a conformidade de um fato com o outro. Nunca confundam isso. Eu tenho dentro das minhas orações subordinadas adverbiais, eu tenho as minhas finais, que expressam a finalidade ou o objetivo com que se realiza a oração principal. Por exemplo, toque o sinal para que todos entrem no salão. Minha oração subordinada adverbial final para que todos entrem no salão. Ou seja, está dando a finalidade e o objetivo para realizar a oração principal. Que a minha oração principal é toque o sinal. Quais são as minhas conjunções subordinadas finais? Para que, a fim de que, porque, para que e que. Vamos ver alguns outros exemplos de orações subordinadas adverbiais finais. Venha até aqui para que possamos vê-la melhor. Esforcemo-nos para que tudo dê certo. Proporcionar, eu tenho também a minha orações subordinadas adverbiais, dentre elas eu tenho as proporcionais, que expressam um fato relacionado proporcionalmente à ocorrência da oração principal. Por exemplo, preço mais alto à medida que os produtos. O preço fica mais alto, à medida que os produtos. O preço fica mais alto à medida que os produtos começam a faltar. Ou seja, a minha oração principal, o preço fica mais alto. À medida que os produtos começam a faltar, minha oração subordinada adverbial proporcional, ou seja, ocorre a oração principal, a ocorrência da oração principal. Quais são as minhas orações subordinativa proporcional? À medida que, a proporção que, ao passo que, quanto mais, que é o de menos, quanto menos, mais, quanto menos, menos. Vamos ver outros exemplos de orações subordinadas adverbiais proporcional. Quanto mais reclamava, menos atenção recebia. Virem a página da sua apostila para a página 10 e acompanhe a oração subordinada adverbial temporais, que diz o seguinte: acrescentam uma circunstância de tempo ao fato expresso na oração principal. Por exemplo, o baile começou assim que saímos. Minha oração principal, eu tenho o baile começou. Assim que saímos, oração subordinada adverbial temporal. São conjunções subordinadas temporais. Assim que, quando, logo que, enquanto, sempre que, desde que, depois que, mal, assim e etc. Outros exemplos de orações subordinadas adverbiais temporais. Mal entrou na sala, foi aplaudido. Mal, né? Assim, a casa ficou assim, mais triste depois que ela foi embora. Eu tenho também a minha oração subordinada, né? A minha oração subordinada adverbial comparativa. Expressa a ideia de comparação com referência à oração principal. Por exemplo, eles dançaram tão bem com os profissionais. Eu tenho minha oração principal, eles dançaram tão bem, com o profissional, oração subordinada adverbial comparativa. As orações comparativas quase nunca apresentam claramente o verbo. Vocês podem perceber isso. No exemplo dado, subtende-se o verbo dançar. Eles dançaram tão bem como os profissionais dançam. Quais são as minhas conjunções subordinadas comparativas? Como, assim como se, tal como, tão, quanto, tanto como, tanto quanto, tal qual, que, combinado, com menos ou mais. Outros exemplos de orações subordinadas adverbiais comparativas. Ele é tão inteligente quanto o irmão. Ele é esperto tanto quanto o irmão. Observe que essas outras tanto quanto está inclusa nas condições subordinadas comparativas.
E por último, eu tenho a minha conjunção subordinativa consecutiva, que ela expressa a consequência da declaração contida na oração principal. Por exemplo, estudou tanto durante a noite que dormiu na hora do exame. Minha oração principal, estudou tanto durante a noite que dormiu na hora do exame. Oração subordinada adverbial consecutiva. Tá? Quais são as minhas conjunções subordinadas consecutivas? De sorte que, de modo que, de forma que tendo como antecedente na oração principal tal, tão, tanto, de forma. Outros exemplos de oração subordinadas adverbiais consecutivas. A dor era tanta que ela desmaiou. Comporta-se de tal forma que todos a elogiam. Tá? Então vamos recapitular quais são as nossas orações subordinadas adverbiais. Elas são causais, condicionais, concessivas, conformativas, finais, proporcionais, temporais, comparativas e consecutivas. Tá? Revisem esse conteúdo na página 9. Além da redação que vocês têm que elaborar, de 20 a 25 linhas, que deixem no caderno, tá? Tire uma foto e me enviem por e-mail, que vocês têm meu e-mail, maianeandrea@gmail.com. Vocês têm o meu e-mail e me enviem, tá? Tire uma foto, podem estar me enviando também pelo WhatsApp, que vocês têm meu WhatsApp lá no grupo também, tá? Vale como avaliação também, eu sei que vocês também vão estar fazendo avaliação, e respondam as questões da página 10, da página 11, da página 12, da página 13 e da página 14 até a página 15, a quinta questão, tá? Respondam essas questões na apostila de vocês, tá ok? Espero que tenha subentendido esse assunto de hoje, tá bom? Tá? Deixo um abraço, um beijo a todos, já estou com saudade de vocês nas nossas aulas presencial, tá? Beijão para todo mundo, qualquer dúvida, certo? Releiam o conteúdo, estudem em casa, tomem as medidas da OMS, tá? Fiquem em casa. Um abração a todos e bons estudos.